A, part... a partir deste momento está tudo a postos, podem iniciar o webinar quando quiserem. Obrigada. Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos aqui a mais uma sessão, a mais um webinar daquilo que é o quarto ciclo de webinars em investigação e enfermagem. E, enquanto Presidente do Conselho de Enfermagem, o meu nome é Sérgio Branco, dar-vos as boas-vindas a esta sessão daquilo que tem sido o nosso ciclo de webinars, constituído por 5 sessões, já vamos na terceira, e estas primeiras 4 sessões são dedicadas exatamente em formato e-learning a algumas palestras dedicadas exatamente às questões relacionadas com a investigação. A quinta sessão, constituída também por algumas sessões suplementares, serão dedicadas exatamente àquilo que é um nosso encontro de investigadores e para os quais convido já todos aqueles que estão aqui conosco para submeterem também aquilo que são os seus resumos dos seus projetos, dos seus achados científicos. É exatamente para isso que desenvolvemos estas sessões, para que possamos partilhar, debater, enriquecer-nos a todos com aquilo que também é fruto da nossa produção de conhecimento. Esta sessão de hoje tem aqui uma participação muito especial e permitam que vos apresente a enfermeira Sílvia Caldeira, que é de facto uma referência na nossa profissão, enquanto enfermeira, enquanto professora, e de facto vai nos falar hoje acerca daquilo que é uma estratégia fundamental na disseminação daquilo que é a produção científica. Vamos falar na produção de artigos científicos, nos tipos de artigos, como podemos, de facto, disseminar através da publicação destes artigos aquilo que são o conhecimento que vamos produzindo na nossa profissão. Apresentar-vos também a nossa moderadora, a nossa Marina Ferreira, vice-presidente do Conselho de Enfermagem, e dar-vos as boas-vindas a todos. De facto, vocês são a essência destas organizações. É para vocês que aí estão desse lado que nós organizamos estas sessões e que gostaríamos muito que num ambiente informal discutíssemos aquilo que são matérias de extrema importância como a investigação e como fazer investigação na nossa profissão. Só assim podemos evoluir também enquanto profissão, enquanto profissionais. Por isso, meus queridos amigos e colegas, bem-vindos, e cumprimentar também aqueles que dentro do back-office estão a zelar para que tudo corra bem e que de facto esta sessão seja uma sessão de grande sucesso. Lembrava-vos mais uma vez que, de facto, de 7 de maio a 28 de maio estaremos disponíveis para receber os vossos resumos e depois, no nosso encontro de investigadores, vamos, de facto, apresentar, vamos disseminar, vamos valorizar, vamos reconhecer aquilo que se tem feito em enfermagem no nosso país também. Por isso, convidava-vos a participar, a submeter os vossos resumos dos vossos trabalhos, dos vossos projetos, para que connosco possamos discuti-los e apreciá-los também. Passava a palavra à enfermeira Marina Ferreira, que vai dar seguimento à sessão, não antes, sem dúvida, de dar também aqui os melhores cumprimentos do Sr. Bastonário Luís Filipe Barreira, que endereçou também a todos os melhores cumprimentos, bem como a enfermeira Ana Fonseca, vice-presidente do Conselho Diretivo e responsável pela área da formação da Ordem dos Enfermeiros, que vos endereça também um carinho muito grande. Por isso, muito obrigado a todos por estarem aqui presentes. Passo então aqui a palavra à enfermeira Marina Ferreira, que vai fazer a introdução desta sessão, deixando um beijinho muito grande, quer à Marina, quer à Sílvia, e um agradecimento muito grande por estares aqui connosco, professora Sílvia Caldeira. Muito obrigado.
Muito boa tarde, então. Muito obrigada por esta introdução fantástica que o senhor enfermeiro Sérgio apresentou. Realmente esta é a terceira sessão deste ciclo de webinars de investigação em enfermagem e debruça sobre o tema produção de artigo científico. Tal como o senhor enfermeiro Sérgio referiu, a publicação dos artigos científicos é uma das formas pelos quais nós, enfermeiros e pesquisadores, divulgamos os resultados das nossas investigações e reflexões e é, sem dúvida, essencial para a produção de conhecimento na área da enfermagem, que é a que realmente nos importa. Aproveito também para dizer, para reforçar a ideia que no final deste ciclo de webinars gostaríamos imenso que vocês submetessem os vossos trabalhos, porque é este o objetivo deste ciclo de webinars. A nossa preletora convidada é a senhora enfermeira Sílvia Caldeira, que detém um extenso currículo na área de investigação e produção científica. É enfermeira e especialista em saúde infantil e pediátrica, em enfermagem médico-cirúrgica, na área de enfermagem à pessoa em situação crónica, mestre em bioética, doutora em enfermagem pela Universidade Católica Portuguesa, tem um pós-doutoramento no Trinity College de Dublin, é também professora associada na Faculdade de Ciências da Saúde e Enfermagem da Universidade Católica Portuguesa, investigadora integrada no Centro de Investigação Interdisciplinar em Saúde, coordenadora adjunta do doutoramento em enfermagem para a turma de Lisboa e ainda diretora da Comissão de Investigação da NANDA International. Sem dúvida é uma excelente referência da enfermagem, não esquecendo que é mãe da Ana Clara e do Joaquim, que são gêmeos de 6 anos de idade, que também é um grande desafio aqui no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Para que esta sessão seja ainda mais interativa e produtiva, nós gostávamos muito que vocês, todos os intervenientes neste webinar, pudessem colocar as suas questões no bate-papo. Nós faremos no final da apresentação da senhora enfermeira Sílvia Caldeiras chegar as questões que vocês colocaram e tiraremos todas as dúvidas sem exceção. Desejo a todos uma excelente tarde, muito produtiva. E mais uma vez agradecer à senhora enfermeira Sílvia Caldeira o facto de estar aqui conosco hoje e de partilhar todo o conhecimento que detém. Muito obrigada e passo-lhe então a palavra, senhora enfermeira. Muito boa tarde, eu julgo que conseguem ouvir-me bem. Sim? Sim. Então, boa tarde. A primeira palavra, obviamente, é de agradecimento à minha ordem, como eu costumo chamar, à minha ordem dos enfermeiros, e aqui pessoalmente ao senhor enfermeiro Sérgio Branco, mas peço que estenda este agradecimento, obviamente, ao senhor bastonário, enfermeiro Luís Barreira. É para mim sempre um gosto colaborar nestas sessões, em tudo aquilo que a ordem me possa pedir. Acho que considero que esse é um dever do enfermeiro, é uma forma de fortalecer a enfermagem e mostrarmos como de facto estamos vivos, estamos a caminho, estamos a trabalhar para que a enfermagem siga com dignidade a conquistar aquilo que deve conquistar para bem de todos aqueles que de nós precisam, é mesmo esse o foco. E agradeço então este convite, é uma honra muito grande estar a partilhar esta temática convosco, que é muito cara para mim, é quase o meu dia-a-dia e, portanto, tenho muito gosto em partilhar com os senhores enfermeiros, que são muitos inscritos, vamos ver quantos entram nesta sala virtual. Agradeço também à senhora enfermeira Marina Ferreira, a gentil forma como introduziu e apresentou. Às vezes, quando ouvimos o nosso currículo dito por outra pessoa, pensamos realmente já fiz aquilo tudo, mas um currículo nunca reflete a pessoa que nós somos. É interessante vermos isso. E quando eu pedi, fui eu que pedi à senhora enfermeira que dissesse que eu era mãe da Ana Clara e do Joaquim, é porque também tenho sentido no meu dia-a-dia
que quando falamos em produção científica, em produção de artigos científicos, uma das razões e dos obstáculos é o tempo e o tempo em família. Sabemos que os enfermeiros não têm um trabalho, às vezes têm duplo e triplo, e também são pais e são mães, e dizer que as coisas fazem-se, é possível fazer, mas de facto temos de ter condições para isso. De outra forma é muito complicado fazermos. Por isso eu fiz questão que eu dissesse, além de ser um alto fator de impacto, ser mãe de gêmeos é obviamente que muito me orgulha, mas de facto não podemos separar este perfil profissional do perfil pessoal, especificamente quando falamos de produção científica. E veremos isso nesta minha apresentação. E queria dirigir, estamos aqui numa sala virtual, há 537 participantes agora, o que é ótimo, e sinto-me tão feliz por voltar a estas salas, nestes eventos, a falar de investigação, porque a última vez que cá estive estávamos em pandemia. Tinham os meus filhos 2 anos, então foi assim um desafio, e eram momentos também muito participados pelos enfermeiros e continuam a ser, o que é muito, muito bom. Queria mesmo era estar convosco, olhar-vos na cara, é assim que eu gosto também de dar as aulas, em estar com as pessoas fisicamente, mas não podendo ser, resta-me desejar que pelo menos aquilo que eu vou transmitir e que tentarei fazer de uma forma muito pragmática, que seja útil. Penso que é essa a principal missão desta sessão, é que encontrem muitas dicas práticas, desconstrução de algumas coisas que parecem muito abstratas e difíceis de se conseguir. Não tenho nada essa ideia. Aliás, o segredo é mesmo trabalho, consistência e trabalho em equipa, e eu falarei desses aspectos e de que forma podemos de facto aumentar a nossa produção científica, porque não tenham dúvidas, os enfermeiros em Portugal, muitos enfermeiros em Portugal têm boa investigação, não é divulgada. Isto é como os registros de enfermagem. Os enfermeiros fazem muita coisa que depois não é registado e isso acaba por, não sendo registado, parece que nada foi feito. É a mesma situação, podemos transpor perfeitamente para a questão da produção científica. Temos que divulgar não por uma questão de vaidade, mas por uma questão de demonstrarmos aquilo que fazemos, mas acima de tudo, de encontrando resultados que sejam interessantes, não podemos privar a comunidade científica de poder aplicá-los e às pessoas de quem cuidamos. E esse é o principal objetivo da produção científica, entre outros. Por isso, obrigada por terem escolhido passar esta tarde aqui, estas 2 horas. Tentarei fazer deste momento, como disse, um momento útil e fico muito curiosa com as questões que possam me colocar. Por favor, sintam-se à vontade para colocar as questões que vos assaltarem neste momento, porque vamos ficar atentas às questões. A senhora enfermeira Marina vai ajudar-me também nessa tarefa e no final tentarei deixar aqui um período só para, de facto termos a oportunidade de esclarecer alguma dúvida que seguramente ficará, porque eu nem sempre consigo ser clara como acho que sou e, portanto, alguma situação pode ficar menos clara e tenho todo o gosto em esclarecer. Não sabendo, não tenho problema nenhum em dizer não sei, mas farei com que depois essa informação vos possa chegar ou deixem o vosso e-mail ou de alguma forma tentar ser útil também nesse sentido. Eu trouxe uma apresentação que vou partilhar convosco porque julgo que será mais facilitador. Penso que já estarão a ver. Sim, sim. Muito bem. Pronto. Então, é com muito gosto, como eu disse, que irei estar aqui durante algum tempo a partilhar esta temática, que é uma temática cada vez mais complexa, não é linear, tem sofrido nos últimos anos muitas atualizações e modificações estratégicas de plataformas, de políticas editoriais, de revistas científicas, uma série. Este talvez em ciência seja uma das temáticas mais em transformação nos últimos tempos e por isso falar de produção do artigo científico fez-me pensar que deveríamos ir
desde a questão do que é um artigo científico até à sua divulgação e como é que, depois de um artigo estar aceito e divulgado, podemos continuar a disseminar aquele artigo, que é algo também muito dos nossos dias, que tem a ver muito com as redes sociais e com no fundo, o explodir de informação que nos interessa ser partilhada. E não é de todo pouco importante pensarmos como nos apropriar desse conhecimento também de divulgação, não tão científica, mas social, na divulgação e transmissão de conhecimento. Eu gostaria muito, esta apresentação é pública, obviamente, mas também a ver com aquilo que vou falar mais à frente, do respeito pela propriedade intelectual. Obviamente poderão utilizar estas ideias, o conhecimento é público, é para ser partilhado, mas algum aspecto em particular, algum slide, obviamente que agradecia que pudesse ser citado. Então a agenda para esta sessão, eu pensei pelo menos passar por estes 4 domínios. A apresentação não terá seguramente esta sequência, mas pelo menos estes 4 domínios eu pensei que seriam importantes estar aqui em discussão. Portanto, o artigo científico e evidência científica, porque é que é importante esta questão, hoje em dia, quase uma obrigação para quem está na academia de divulgar e de escrever artigos científicos, que tipos de artigos existem, esta ideia também às vezes que eu preciso ter um estudo para escrever um artigo, isso é verdade para os artigos originais, mas existem outros tipos de artigos que eu trago aqui também como exemplos, no sentido de abrir a oportunidade para que os senhores enfermeiros possam, de facto, entrar nestas vias de publicação. Mas, quando nós falamos de artigos de investigação, aqueles que realmente reportam, relatam efeitos, resultados de investigação, que estrutura é essa e o que é mais internacionalmente conhecido e como é que podemos entrar nessa estrutura para podermos publicar e depois falar um pouco sobre o processo de submissão, de revisão e de divulgação do artigo. E penso que aqui, nestes 4 domínios, temos eu diria, o circuito de produção de um artigo científico. Começava por perguntar o que é um artigo científico. Tenho pena não estar numa sala e quem já teve a oportunidade de estar comigo em sala sabe que gosto muito de ouvir quem está sentado, é essa a riqueza de uma aula. Eu não considero isto uma aula, estamos aqui em discussão, mas gostava muito de saber quem está desse lado, que é uma das desvantagens do online, ver as caras e perceber se já tiveram a experiência de publicação e se de facto conhecem, obviamente que sim, porque nem que seja na perspectiva do utilizador ou do consumidor já leram um artigo científico, mas vale a pena pensar no que é um artigo científico. Ora, eu trago aqui exemplos da nossa investigação, do meu grupo de investigação, que é um grupo dedicado à área da espiritualidade e saúde e diagnóstico de enfermagem, nomeadamente na área da espiritualidade, e tenho a bênção, como costumo dizer, trabalhar com doutorandos muito produtivos, muito empenhados nas suas investigações e, portanto, também trago exemplos desses doutorandos para que vejam também que isto é possível, assim tenhamos trabalho de qualidade. Ora, um artigo é um texto com uma estrutura própria, não é um texto, não é um poema, não é uma prosa, não é um livro, é um texto relativamente curto, se compararmos com um livro ou com um capítulo de livro, que tem uma estrutura muito própria, que se estiver publicado, é isso que significa a palavra publicado, significa que é de domínio público, portanto qualquer pessoa consegue aceder, se não à totalidade, ao chamado PDF, pelo menos ao resumo e ao abstract, é referente habitualmente a um tema específico, e quando eu digo tema específico, estou a entender aqui a população específica, contexto específico, e nós aqui no domínio da enfermagem, ou uma condição de saúde específica, ou uma faixa etária específica, ou uma transição específica, é sempre é sempre circunscrito a uma temática particular. Habitualmente é revisto por pares, e aqui temos esta questão como
uma garantia da qualidade do artigo. A ciência faz-se também por revisão entre pares, e talvez isso seja, a meu ver, um dos aspectos mais essenciais na ciência, mas ao mesmo tempo aquele que hoje em dia poderá estar mais fragilizado, e retomarei este aspecto adiante, a questão do peer review ou da revisão por pares, de que forma hoje em dia este aspecto que conferia qualidade à investigação e à publicação científica, diria eu, de que forma é que está hoje fragilizado. E porque hoje em dia, eu ainda sou do tempo que ia estudar para a biblioteca e pesquisar livros, e hoje em dia os nossos estudantes têm um computador e quase nem vão à biblioteca, quando muito para buscar manuais ou livros históricos, porque de facto o conhecimento está num computador à distância de um clique, e o que nós vemos em todo o lado é o chamado DOI, que é nada mais, nada menos do que Digital Object Identifier, ou seja, eu costumo brincar a dizer, é quase um número de passaporte ou de cartão de cidadão daquele documento, que em qualquer base de dados, em qualquer lugar do mundo em que seja pesquisado, refere-se àquele artigo e não a outro qualquer. E, portanto, nós temos hoje em dia esta facilidade também facilidade e particularidade ao mesmo tempo, de ter os artigos científicos não só de domínio público, mas com esta caracterização muito particular. Mas, de facto, eu não sei se tem aqui senhores enfermeiros em processo de academização, mestrado e doutoramento, em que esta é uma figura que nos povoa o pensamento, que é ter que escrever um artigo científico, ter que enviar para o orientador, receber todo rascunhado, ou se não o orientador, pelo menos quando submetemos um artigo e recebemos dos revisores das revistas com imensas alterações e propostas de melhoria. E claro está que dificilmente alguém consegue ter um artigo aceito à primeira revisão. Posso-vos dizer que isso já me aconteceu com uma doutoranda. Era um segundo artigo na sequência de um primeiro, em que o editor aceitou e nem enviou aos revisores, mas é uma situação muito rara e muito específica. Não por ser não é especial, não é que seja melhor do que... São situações muito específicas e muito bem justificadas. Portanto, nós temos que, à partida, aceitar que isto vai acontecer, e não há outra forma de estar na ciência e na produção científica senão esta, de humildade, de tudo aquilo que nós fazemos há de ser revisto e comentado e criticado, porque nós próprios, quando olhamos para o trabalho de alguém, colocamos os nossos olhos, que é diferente daquela pessoa que o fez. E, portanto, temos que aceitar que o contrário também acontece. Outra pessoa que não nos conheça vai ler o nosso trabalho e vai ler esse trabalho com os olhos do próprio e não com os nossos. E esta humildade é tão importante. Eu diria que hoje em dia, na produção científica e na investigação, os dois pratos da balança são muito importantes, que é a integridade e a humildade. Não, nem tudo vale, e estarmos numa posição de aceitar que, de facto, em ciência temos que ouvir outros, ou por serem peritos no método, ou por serem peritos no tema, ou por nos alertarem para alguma coisa mais recente que saiu, ou porque, de facto, tivemos ali uma perspectiva que não foi a melhor, e aprendemos muito se tivermos esta atitude. E depois... saber que de facto é um percurso que nós vamos ali com o nosso paper e o nosso artigo, achando que uau, vamos lá chegar à meta, mas antes de lá chegar levamos assim uns travões e umas pancadinhas, e não tem mal nenhum se tudo for visto como aprendizagem. E esta é a postura, é tudo é ganho, tudo é aprendizagem. Ora, mas de facto produzir um artigo científico não é magia. Não eu sou caldeira, mas não há nenhum caldeirão aqui de magia onde eu coloque umas palavras, uns postos para lim-pim-pim, mexa e sai um artigo. Não, não é magia, e há recursos disponíveis para isso. Eu diria que se houver um pote para lim-pim-pim possível de imaginar, esse pote para lim-pim-pim é apenas um que é trabalho de qualidade. Quando temos um trabalho de qualidade, temos conteúdo para poder publicar. Esse talvez é o pote para lim-pim-pim que muitas vezes falha. Então, se nós nos focarmos na qualidade, teremos seguramente conteúdo para conseguirmos publicar. Não é magia, não vem do nada, não é um milagre. Até os milagres, como eu costumo dizer, o milagre do pão e dos peixes, para quem é católico, estavam lá
peixe e pão. Não foi do nada. O vinho, a água transformou-se em vinho, estava lá a água. Temos sempre que pôr a nossa parte. E a nossa parte, se for com qualidade, aumenta e muito a probabilidade de termos uma aceitação na publicação. Há recursos disponíveis para isso. Não há necessidade de andarmos na Idade da Pedra a construir catedrais de picareta. Não há necessidade para isso. Hoje em dia existem recursos que nos ajudam na escrita científica, que nos ajudam na referenciação bibliográfica, que nos ajudam em vários domínios. Usemos aquilo que está disponível a nosso favor. Não tenhamos medo dos recursos, não queiramos ser uma coisa que às vezes os enfermeiros têm, que é o sermos capazes de fazer tudo. E de querer fazer tudo quando já há recursos que nos facilitam esse trabalho. Eu penso que temos que conseguir conciliar o que já existe para facilitar aquilo que interessa, que é um resultado final com qualidade. Diria eu, desculpem, e vou beber um pouco de água. Diria eu que também é necessário aceitar o tempo. Fazer as coisas nascerem antes de tempo pode não dar resultado. Mais vale muitas vezes esperar e ter resultados a um estudo mais avançado, ou termos algum tempo mais de maturação nas nossas próprias competências do que avançar com fragilidade. E como é que nós ultrapassamos a questão do tempo? Veremos mais adiante. Há várias estratégias e diria que uma das melhores estratégias é agendarmos. Isto parece assim fora de série, mas de facto, quantos de nós, sendo que a produção científica é uma dimensão muito importante, e falo para mim ou para quem está mais na carreira académica ou quem está em processos de academização, quantos escrevem na agenda 2 horas para leitura ou para escrita científica? É difícil, porque isto é entendido sempre como aquele trabalho que fica nas entrelinhas ou fica para quando houver espaço ou tempo. E se nós começarmos a entender a escrita científica como algo que é uma atividade, como é uma aula, como é, aí sim poderemos também ter outros resultados. Tem a ver também com aquilo que nós concebemos em relação à escrita científica. Não é um complemento, não é uma coisinha que fica ali no sótão e de vez em quando vamos buscar. Tem que ser entendido como uma atividade maior, que tem que ser, de facto, agendada e tem de lhe ser dedicada tempo. E imagino, não sei já quantas pessoas estarão aqui na sala, mas muitas poderão estar a pensar, e desculpem se estou a fazer um juízo de valor, eu nem tempo tenho para cuidar dos meus doentes, quanto mais para pensar em escrever um artigo científico, não é? E começo a pensar nisto. Que condições é que os enfermeiros têm para se dedicar a esta componente da investigação e para se dedicarem a esta componente da escrita científica? Entendo perfeitamente essas questões que possam estar a vos incomodar neste momento, acolho-as, compreendo-as, porque de facto é necessário tempo e temos que olhar para isto com seriedade e não como algo a fazer assim nas entrelinhas e quando há um tempinho disponível para fazer. Não, é uma atividade que requer de facto planeamento, organização e qualidade. E diria que requer também disciplina e ritmo. E quando eu digo disciplina e ritmo, tem a ver com o anterior. Se eu não tenho tempo planeado para isto, eu não vou ter ritmo, não vou ter disciplina, não vou ter consistência na atividade. E isso é necessário. E como devem imaginar, isto muda um bocadinho o mindset ao qual estamos habituados, não é? Dedicar tempo a isto é uma mudança de mindset. Não tem mal, nós temos que nos atrever a querer coisas diferentes e o mundo mudou. Não podemos querer ter resultados diferentes fazendo da mesma forma. Não podemos continuar a exigir coisas diferentes aos enfermeiros se não mudamos os processos. Portanto, o resultado não vai mudar se não mudarmos os processos. E para mudar os processos é preciso estar consciente destas situações. O que é necessário para lá chegar? E, de facto, conseguir que haja uma cadência de ritmo e de disciplina para esta atividade é essencial. Mas não esquecer que é preciso descansar. Porque às vezes, principalmente para quem está em processos de mestrado, doutoramento e de academização, isto pode ser um processo muito cansativo e, sendo também um processo criativo, é muito importante estas pausas e este descanso para que a criatividade e a motivação venham novamente acima.
E é necessário outra coisa muito importante, que nós pensamos sempre em equipa interdisciplinar, em equipa quando prestamos cuidados, quando estamos em prática clínica, mas para estas questões não temos de fazer isto sozinhos. Aliás, é uma tendência muito interessante, até na investigação publicada por enfermeiros portugueses em revistas internacionais. Podemos verificar, por exemplo, há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, o autor era 1, 2 autores, hoje em dia os artigos já têm 5, 6 autores, ou seja, já há uma maior colaboração entre os enfermeiros para a publicação. Isto tem muito a ver também com a organização dos centros de investigação, com os processos de academização dos enfermeiros, que recentemente são muito diferentes, e eu falo, por exemplo, no doutoramento em enfermagem, temos mais doutoramentos hoje em dia, e de facto os doutorandos integram equipas de investigação que depois são facilitadoras, algumas, desta divulgação científica. Isso são realidades às quais nós não podemos ficar impermeáveis, quer dizer, é importante conhecer o que está a passar-se no mundo e mesmo aqui nos nossos contextos, e compreender o que é que nós precisamos para entrar, eu diria, para sermos competitivos, não de competição, mas de competitividade, para entrarmos na produção científica com propriedade e com qualidade. E sem dúvida que ter equipa é fundamental. Depois ter abertura. Quem está na ciência tem que ter esta abertura. Eu já falei da humildade e da integridade e desta abertura, estar aberto a que há pessoas que vão ler o meu trabalho e vão dizer não faz sentido nenhum, que há pessoas que vão dizer não gostei daquele método, faria outro, e isto faz parte. Temos que estar a ver. Aliás, desde o momento que um artigo nosso fica público, nós estamos suscetíveis a que qualquer pessoa leia e possa criticar. E, portanto, à partida, isto é um pressuposto. Desde o momento que eu vou tornar um trabalho público, não há outra forma senão aceitar e ter esta abertura para a crítica. Agora, a forma como eu apreendo esta crítica é que faz toda a diferença. Se é uma crítica e eu levo a peito porque o meu ego é muito alto e não, o artigo é o melhor do mundo, ou se olha que interessante, porque de facto aquela pessoa traz aqui uma perspectiva que eu nem tinha pensado e aproveitamos isso para originar mais trabalho e não para nos minimizar ou desmotivar. E tem tudo a ver com a perspectiva que temos também da vida, transpomos também para a investigação. Acho que vale muito mais a pena olharmos para tudo como oportunidade do que como problema. E depois o conteúdo. Como eu disse anteriormente, eu posso querer publicar um poema de Camões, mas nenhuma revista científica me vai aceitar. Mas posso, olhem que interessante, publicar um caso clínico. Aí já há revistas científicas que aceitam. E quantos casos clínicos tão interessantes os enfermeiros estão aqui a ouvir-me, se calhar têm, e que não têm disponibilidade, não têm tempo, até podem ter motivação, não têm condições para pôr em papel e publicar, não para dizerem publiquei, mas porque aquilo se calhar merecia ser publicado e divulgado para que outros lessem e conhecessem aquela experiência. Casos raros, situações extremas, situações que valem a pena ser partilhadas. Há essa oportunidade? Porque o conteúdo não é só ter um estudo de investigação XPTO e difícil e um doutoramento. Há muitas formas e veremos muitas oportunidades de publicação. Então, pensarmos que conteúdo nós podemos ter, que conteúdo nós podemos reunir para, de facto, publicar e entrarmos na cadeia da publicação. Mas vejam lá que interessante, às vezes há quem veja a publicação de uma forma muito romantizada. Isto devem ter sido 12 investigadores que no seu convite de casamento fizeram sob a forma de artigo científico. Eu nunca pensaria numa coisa destas, mas achei interessantíssimo, porque isto é um wedding invitation. Só podem ser 12 investigadores assim altamente citados, que nós pensamos em tanta coisa para convite de casamento, mas nunca em forma de artigo científico. Mas se alguém quiser ficar com esta ideia, parece-me bastante interessante. Tem aqui a relationship info, wedding info, and destiny both us together, and now love will seal and bond forever. Mas está muito interessante este artigo em forma de... Mas um artigo científico não é de todo apenas esta visão romântica. A construção do artigo tem muito de... Olha, se calhar o que um casamento e uma relação tem altos e baixos, e portanto... Nós temos que manter a equipa junta
quando temos rejeições, e manter a equipa junta na altura de celebrar também uma aceitação de um artigo para publicação. Então, quando a revista é ótima, é mesmo uma festa e sentimos que a sensação é que, de facto, o nosso trabalho tem qualidade, independentemente de sermos portugueses, inglês, não importa, é o trabalho, do trabalho que se trata. E fica aqui, então, para quem possa estar em vias de casamento, uma ideia de um convite de casamento original. Vamos sair um pouco do romantismo, porque de facto o mundo da publicação não é só romântico e não é só de ciência. É de muita. É um mundo também que se preocupa, que neste momento eu diria está muito sedimentado em questões económicas e que pode ser falível. E pode ser falível, vejam esta notícia de um falso artigo que foi aceito para publicação por mais de 150 revistas de acesso livre. E esta é uma preocupação que não deve ser de todo ignorada. E não deve ser de todo ignorada até porque, à partida, o artigo sendo aceito entra nas bases de dados e fica indexado e demora muito tempo até ser retirado. E nós temos exemplos concretos de artigos que foram retirados por terem sido identificados como artigos falsos ou por não respeitarem as regras éticas, etc. e tal, mas continuam a ser citados porque de facto continuam disponíveis nas bases de dados. Ora, isto dá que pensar que ciência que nós temos e a importância de termos depois ciência de qualidade, principalmente quando andamos a fazer as nossas revisões de literatura e a procurar artigos e estudos, ter muita atenção, de facto, à qualidade dos artigos que nós estamos a analisar. E abre aqui um parênteses, o facto da Ordem dos Enfermeiros disponibilizar o acesso a bases de dados científicas é algo muito, muito positivo, são serviços muito caros e a nossa Ordem faculta o acesso a bases de dados e penso que isso deve ser utilizado pelos senhores enfermeiros e deve ser utilizado para bem da investigação de enfermagem. Ora, então já vimos o que é um artigo, tem uma estrutura própria, que é de domínio público, que relata, se for um artigo original, um estudo de investigação, mas de facto, eu pergunto, há só um tipo de artigo? E julgo que já dei a resposta anteriormente e de facto não. Não existe só um tipo de artigo e isto abre-nos aqui portas de oportunidade para outro tipo de publicação. Vou passar aqui com uma série de exemplos de artigos, esperando com isto provocar-vos a que pensem de que forma podem começar este processo de escrita e de publicação, caso ainda não tenham iniciado, obviamente, e seguramente que tem aqui senhores enfermeiros que já têm esta experiência, que eu espero que me ajudem no fim com comentários, algum aspecto que eu possa não ter falado e que considerem interessante também para trazer aqui à sala como partilha. Sintam-se à vontade para fazê-lo. Mas temos então artigos originais ou de investigação, que são aqueles artigos que de facto um artigo reporta a investigação e estes artigos têm uma estrutura própria que faz o relato de um estudo de investigação original. Não é uma revisão, não é um caso clínico, não é um caso, mas é de facto um estudo, independentemente de ser qualitativo, quantitativo, estudos de métodos mistos, dentro do qualitativo etnográfico, fenomenológico, estudo de caso, no quantitativo correlacional, epidemiológico, experimental, não importa. No geral, quando falamos de um artigo original ou de investigação, é aquele tipo de artigo que reporta de uma forma sintética, de uma estrutura própria, os resultados de um estudo de investigação, independentemente do tipo de estudo que possa ter dado, possa ter sido realizado. Neste caso, é um estudo quantitativo, como podem ver aqui, por acaso é um estudo internacional e Portugal entrou neste estudo e refere-se à frequência com que os enfermeiros prestam cuidado espiritual. Está publicado no Journal of Clinical Nursing, que é uma revista que eu aconselho para a área, principalmente para a área clínica, mas não só, muito interessante e que traz temáticas sempre muito inovadoras e tem artigos sempre muito bons para a específica da enfermagem. Depois há os artigos de revisão, que são aqueles artigos que também reportam numa estrutura própria investigação, mas que já não é uma investigação original, já é investigação secundária,
porque resulta da síntese de estudos, como é uma revisão de literatura. E, portanto, tem especificidades dentro da sua estrutura, mas é outro tipo de artigo que é possível publicar. Portanto, não temos que estar à espera de ter um estudo original para poder publicar, podemos publicar também uma revisão, seja sistemática de literatura, seja uma scoping review, uma revisão integrativa, uma revisão narrativa, uma revisão bibliométrica. Também aqui temos diferentes oportunidades de publicação e aqui trago novamente o Journal of Clinical Nursing, e aqui é uma revisão recentíssima que foi publicada já este ano no nosso grupo sobre estudos qualitativos, é uma revisão qualitativa sobre a espiritualidade e o luto. Temos também a oportunidade de publicar protocolos de revisão, ou seja, quando temos um planeamento de uma revisão de literatura, nomeadamente uma revisão sistemática de literatura, em si mesmo constitui uma oportunidade de publicação, e temos esse tipo de artigo também, esta abertura para publicar protocolos. Este é outro exemplo do nosso grupo. Temos estes sim, peço a vossa atenção, que são artigos que são publicados, que não requerem que nós tenhamos algum tipo de estudo ou de revisão, mas que nos apelam a contribuir na discussão científica no seio da comunidade científica, como são, por exemplo, a carta ao editor ou o letter to editor. O que é que são estes artigos? E como devem imaginar, só cada artigo destes dava aqui 3 horas para falarmos sobre cada tipologia de artigo. Eu aqui tento só levantar aqui o véu e provocar-vos para este domínio, não estarem à espera de fazer investigação, mas ver diferentes oportunidades que existem, de facto, para publicar. Ora, imaginem que vocês estão a ler, neste caso era o Journal of Transcultural Nursing. Vão lá ver os artigos que foram publicados recentemente. É um artigo que, de alguma forma, vos provoca, ou porque gostam do tema, ou porque leram e não concordam, ou porque até na semana passada leram um estudo que ia precisamente ao contrário daquilo que aquele autor estava a dizer, ou vão a essa revista, às normas de submissão, e veem, deixem-me cá ver se este editor aceita este tipo de artigo. Cartas ao editor. Se sim, há esta oportunidade de vocês escreverem uma carta a criticar, e criticar não é dizer mal, criticar é a discutir cientificamente aquele artigo que vocês leram naquela revista. Foi o que nós fizemos. Há vários exemplos, nós fazemos isto sempre no grupo, até para treino de competências iniciais de publicação, que é muito bom para isso, em que lemos um artigo que era o Transcultural Nurse Views on Culture Sensitive Patient-Centered Assessment and Care Planning, a Descriptive Study, e tivemos a criticar no sentido de discutir esse artigo que foi publicado. E é mesmo uma carta ao editor. Nós dizemos, Dear Editor, recentemente um artigo foi publicado intitulado desta forma, nós lemos e temos isto a dizer. E, portanto, é uma forma muito interessante dos enfermeiros também entrarem na produção de artigos científicos sem terem que estar à espera, de facto, de ter um estudo finalizado. Outras revistas também aceitam algo que é muito interessante. É claro que se eu estiver a pensar numa revista no domínio inglês, não vou fazer um book review de um livro em português, mas quantos livros nós adquirimos na língua inglesa, seja de investigação, seja da temática na qual nós trabalhamos, nos contextos onde trabalham, que são obras novas e que podemos apresentá-las de uma forma sintética e científica, e há revistas que aceitam o chamado book review. É outra possibilidade de publicação que eu acho que poderiam estar atentos. Depois, aos comentários, quando temos de facto um tema a ser tratado, mas que não é nem uma carta ao editor, nem é um estudo, mas tenho algo a dizer sobre aquele assunto, também podemos publicar, e há revistas que aceitam em formato de comentário. Como veem, há aqui muitas oportunidades de publicação, que não é só a do artigo original, e eu acho que isto abre imenso o leque, e imagino que estejam a pensar, mas que bom, porque assim, de facto, podemos entrar no domínio da produção de artigo científico sem... É claro que quando falamos em artigo científico, obviamente estamos a pensar mais no artigo de investigação, mas eu julgo que um artigo destes que discute
o artigo científico muitas vezes é chamado de artigo original, mas eu acredito que um artigo desta natureza, que também comenta de uma forma científica e fundamentada e com citações adequadas determinada temática, é um artigo científico, não é uma carta entre dois namorados, propriamente. Quer dizer, é um artigo científico, está a buscar conhecimento, está a buscar ciência, está a mobilizar outros autores para a devida citação e, portanto, há aqui uma série de oportunidades que muitas vezes não são trabalhadas nem aproveitadas ao seu máximo. Temos ainda os editoriais aqui têm um aspecto muito particular, porque há revistas que aceitam por submissão do autor, há muitas revistas, eu diria a maior parte das revistas, por convite. O editorial é o primeiro texto de um número de uma revista novo, e, portanto, mas algumas revistas aceitam de facto por submissão. É um texto maior, geralmente até 1500 palavras, e num domínio também muito específico, num tema muito específico. Habitualmente o editor é que lê e aprova, mas alguns são submetidos aos revisores. Portanto, vem aqui, ainda há outras oportunidades, dependendo da revista. Há, por exemplo, revistas que têm um departamento ou uma secção de opinião, ou opinion piece, as facts, frequent asked questions. Por exemplo, o Journal of Christian Nursing tem isto, ou seja, que questões frequentes, às vezes questões da prática que são frequentes e que podemos de facto publicar, colunas que são textos muito curtinhos, ou case reports, e aqui é que eu julgo que nós podemos investir muito mais. E quando digo nós, estou a pensar nos enfermeiros que estão mais dedicados à prática clínica, e que de facto têm casos interessantíssimos para publicar e que não têm condições, nem tempo, nem outras condições que eu podia aqui enumerar para colocar esses casos em discussão científica e publicá-los, porque seguramente seria útil para toda a gente. Não estou a falar aqui de egos, nem de publicação, nem dizer que publiquei um artigo. Não. De facto, há casos muito interessantes para os quais às vezes não há literatura suficiente e que, se fossem divulgados, ajudariam outros enfermeiros de facto a prestar melhores cuidados. É isso que interessa. Então há aqui uma operação não muito aritmética, mas que podemos pôr aqui com, se eu tiver bons conteúdos, se eu conhecer, isto é quase estratégia, se eu conhecer conhecimentos sobre os tipos de publicação, eu estou a dizer que eu estou a criar uma oportunidade muito grande para entrar na produção de um artigo científico. Então, porquê é que eu devo publicar? Eu devo publicar porque se eu à partida sei que pelo menos 50% dos artigos publicados nunca foram lidos por ninguém. A pessoa perde logo a motivação, é a morte do artista logo aqui. Mas 50%, vejam lá, isto são dados de 2007. E 90% dos artigos publicados nem sequer foram citados, ora, nem foram usados. A citação, citar um artigo significa que aquela investigação foi utilizada, certo? Então, isto são só más notícias. Então, se fosse só por aqui, nós não publicaríamos, não faríamos trabalho, não é? 50% de hipóteses de alguém ler e 10% de alguém citar, deixem-me estar quieta no meu canto, não vou perder tempo nem energia a publicar artigos científicos. Não é por aqui. A publicação científica tem outras razões, nomeadamente a satisfação pessoal. Acho que não consigo esconder. De facto, é muito bom quando conseguimos publicar e entrar na comunidade científica com o nosso trabalho. Porque isso é um fenómeno interessante. Primeiro entra o trabalho, depois a citação e depois o nome. Nós sabemos que em muitos casos primeiro entra o nome, depois entra o trabalho. E na produção científica nós temos que ter produção, criar nome através da citação, conseguirmos ser citados por outros investigadores e depois aí o nosso nome torna-se de facto reconhecido de alguma forma. Não que isso seja o mais importante, estou apenas a falar do percurso que não deixa de ser interessante. Portanto, a satisfação pessoal é de facto, e nós não temos que ter problema nenhum em dizer que é interessante, é importante conseguirmos publicar numa revista de alto fator de impacto no domínio da enfermagem. Que bom, que bom. E há satisfação nisso. Depois, de facto, é muito importante para a avaliação curricular, deveria ser mais, e para isso deveriam ser, como é que vou dizer, organizadas as condições para isso. Obviamente não se pode pedir nada
para o qual não se construa as devidas condições, mas em particular para a academia, para quem está na carreira académica, sabemos da importância da investigação neste domínio. E se há esta discussão da enfermagem ser politécnico ou universitário, nós na Universidade Católica Portuguesa eu sou professora associada, não sou professora coordenadora, portanto estamos equiparados à carreira universitária e isso significa que a nossa investigação tem um peso muito grande naquele que é o nosso desempenho profissional e, portanto, é muito importante para a nossa avaliação curricular também. Permite-nos desenvolver competências a vários níveis, seja no idioma, seja na investigação, seja nas plataformas informáticas de submissão, seja no trabalho em equipa, seja na estratégia de comunicação, seja na síntese de informação, porque ao escrevermos um artigo de um estudo que demorou 5 anos, um artigo em 15 páginas, pensamos, Jesus, como é que é possível? E portanto, desenvolvemos aqui uma série de competências muito interessantes no nosso desenvolvimento pessoal e, de facto, um dos aspectos, porquê publicar, sem dúvida, é porque precisamos disseminar a nossa investigação, na certeza que alguns resultados que nós temos são importantes para melhorar os cuidados. E é esse o foco principal, mas também pela nossa responsabilidade em prestar os melhores cuidados, a nossa responsabilidade em partilhar aquilo que de melhor se possa conhecer, pelo compromisso que nós temos de prestar o melhor que nós possamos fazer. Então, não podemos sair daqui, e é esse o nosso foco, é fazer boa investigação. Desculpem, estou sempre a repetir a questão da qualidade, é porque às vezes caímos no risco de brincar às descobertas e não à investigação. Então temos que fazer investigação séria, porque investigamos maioritariamente com pessoas maioritariamente em situação de vulnerabilidade e isso tem que ser acolhido e protegido de uma forma muito especial. E há este compromisso e esta responsabilidade dos enfermeiros e não podemos fugir disto. E ainda bem que temos estas boundaries, estas fronteiras que nos fazem também fazer investigação significativa, diria eu, significativa. E depois, vejam que isto também não é de todo pouco interessante. Se nós fazemos um estudo e não o publicamos, não podemos dizer que o fizemos, porque se fizemos e ficou só na prateleira do serviço, que fica no 3º andar do hospital não sei das quantas, ninguém vai saber que ele foi feito. Lamento, mas o mundo mudou. Se não está publicado, se não está nas bases de dados a ser divulgado, ele não existe. E corremos o risco de alguém noutro país, ou vocês correm, eu agora vou dizer uma coisa, não sei se vou chocar alguém. Vocês nós, e quando digo vocês estou a apontar para mim, está bem? Nós com muito boa intenção e alguma inocência, vamos a um evento científico levar o trabalho que nós fizemos, mas que não publicamos e apresentamos um grande póster. E há sempre gente lá muito atenta e que vê o trabalho e diz que ideia espetacular. Vai para o seu contexto, faz o estudo que nós fizemos, replica e publica e, portanto, quem fez foi a outra pessoa e não vocês que deram a ideia. E, portanto, uma das razões pelas quais devemos publicar é porque desta forma também estamos a marcar a nossa propriedade intelectual sobre aquele estudo. Uma das perguntas que mais fazem, porquê escolher como escolher a revista para publicar? Deve ser dos e-mails que eu mais recebo. Ajude-me a escolher a revista para publicar. E não é uma operação A igual a B, B igual a C, A igual a A. Isto não é como na filosofia que nós aprendemos a lógica. Nem sempre é esta lógica. Tem a ver com diferentes domínios, com diferentes dimensões. Ora, eu posso escolher uma revista, se eu considerar área científica da enfermagem, ok, vou olhar revistas só de enfermagem, depois tenho que perceber muito bem, quando estamos num grupo de investigação é mais fácil tomar estas decisões, é mais fácil porque há uma estratégia, quando são situações pontuais, é um pouco no início tiro ao alvo e tentar a nossa sorte, mas há sempre ali é como tiro ao alvo, não é? Tentamos sempre apontar para o centro. Então, se apontarmos para a área científica da enfermagem, mas depende, se for um estudo feito com registros eletrónicos, vamos imaginar, ou com plataformas de registros, podemos tentar uma revista de informática, e não tem mal nenhum, porque é de informática, mas acolhe um exemplo que vem da enfermagem. Estão a ver? Então é assim, há que ter estratégia e ter, acima de tudo,
olhar muito abrangente, mas pode ser pela área científica da enfermagem, pode ser pelo método, porque nós temos revistas específicas de Qualitative Research, então se é um estudo qualitativo posso apontar para lá, depois temos revistas específicas de estudos mais quantitativos, tenho revistas que, por exemplo, só publicam estudos metodológicos ou de validação de escalas. Tenho revistas que só publicam, como é conhecido por muitos enfermeiros, síntese de conhecimento, como a JBI, a revista da JBI, que publica protocolos e revisões. Então, tudo isso tem que ser tido em consideração quando eu escolho, e o método é de facto também uma delas. Ou então pelo tema. Posso ir por revistas que também existem na área da educação, da gestão, de cuidados críticos, da ética, religião e espiritualidade, holismo, doença crónica, pediatria, cuidados paliativos, estomoterapia, sei lá. Eu agora, vocês poderiam escolher as vossas áreas assim predominantes de atuação e teríamos aqui uma lista interminável e eu diria para quase todas, se não para todas, teríamos revistas apropriadas, porque como eu já disse, o domínio da publicação científica tem-se desenvolvido de uma forma, parece que há ali enzimas que estão a catalisar todas estas operações, porque de facto, dia para dia, as coisas estão em desenvolvimento e um desenvolvimento abismal. Depois há outra situação que eu costumo dizer que é uma situação que é tipo os saldos. Quem teve aulas comigo deve estar a rir-se, porque é verdade, porque às vezes isto é como os saldos, dizer assim, há um número aberto para publicar nesta temática, vai tudo lá, pumbas, vai toda a gente a correr para publicar naquele número e caem tantos artigos que depois a possibilidade de sermos aceitos reduz. É como ir aos saldos buscar aquela peça que nós queríamos, está tão barato que já foi comprada e já não a encontramos. E, portanto, às vezes as oportunidades, o call for papers, uma revista a dizer, veja lá, estamos a publicar agora um número especial sobre cuidados paliativos pediátricos. E nós dizemos, boa, tenho um trabalho nessa área. Claro que devem, claro que podem, mas não esquecer que, quando as portas ficam muito abertas, há mais público a entrar. E, portanto, pode reduzir também a possibilidade de publicação. E depois pensar que a publicarmos devemos procurar sempre os melhores lugares e pensar no fator de impacto. E o fator de impacto, não vou demorar aqui muito tempo, mas é uma regra matemática. É saber que, de facto, o fator de impacto das revistas tem a ver com o número de artigos há 2 anos, há 5 anos, não vou entrar nesse pormenor, mas, por exemplo, o de 2 anos significa que é uma razão entre o número de artigos que foi publicado naquela revista nos 2 anos anteriores ao ano em que é calculado o fator de impacto, a dividir pelo, aliás, o número de citações dos artigos a dividir pelo número de artigos que foram publicados nesses 2 anos. Ora, como devem imaginar, se a revista quiser ter mais citações, quase que pede a quem lá publica para citar artigos dessa revista e reduz o número de artigos publicados e aumenta logo o resultado. Nós sabemos as regras de numerador, denominador e a forma de aumentar a razão. E, portanto, depois as próprias revistas têm estas estratégias, mas devemos escolher sempre as revistas com maior fator de impacto, porque também aumentamos a nossa possibilidade de citação. E depois, o outro fator de como escolher a revista é a questão da indexação e nós sabemos que, pelo menos na academia, nós damos muito valor a estas duas bases. Não são bases, são plataformas, elas agregam, são quase plataformas de informação, a Scopus e a Web of Science e, de facto, procurar sempre revistas que estejam pelo menos indexadas nestas duas bases de dados. Porque também, não só pelo impacto, mas também oferem maior qualidade. Porque são quase todos os grupos editoriais, como eu vos disse, há muita economia por trás disto tudo. E os grupos editoriais, de facto, estão muito associados depois. Isto tem o mesmo grupo por trás, está tudo ligado. Esta é como outra história, está tudo ligado. E, de facto, devemos optar e ter o cuidado de ver nas guidelines se a revista está indexada à Scopus ou à Web of Science. E depois pensar e ter muito, por um lado pensar, por outro lado ter muito cuidado na questão do acesso aberto. O acesso aberto hoje em dia custa-nos dinheiro, nós damos o produto à revista e pagamos para que fique em acesso aberto, porque a revista é que tem o lucro. E ter muito cuidado para quem é iniciante nestas coisas, às revistas predatórias. Ou seja, recebermos e-mails a nos fazer convites extraordinários, mas que depois aquela revista muitas vezes nem existe,
têm um artigo publicado, pedem-nos dinheiro, garantem que publicam na semana seguinte, nem passa por processo de revisão, vamos ao site da revista, é um site muito manhoso e, portanto, ter muito cuidado. Porquê? Porque hoje em dia, como os nossos dados estão todos disponíveis desde o momento que publicamos, o e-mail, os dados, nós ficamos suscetíveis a receber estes convites e a estarmos, ficamos de facto em risco de receber estes convites, e peço a vossa maior atenção para isso. E quem fala para publicação fala também para eventos científicos. Há muitos convites aí de pessoas a serem convidadas para ir fazer uma conferência a X sítio, mas depois, quando leem o e-mail até ao fim, diz submeta o resumo até dia tal. Portanto, não é um convite, mas é algo meio manhoso. Prestem muita atenção a estas situações, porque de facto a enfermagem existe muitos jornais predatórios, existem, são assustadores, a forma de abordagem é confundente com algo mais sério, mas não vale a pena, eu diria, eu ir por este caminho, que é um caminho que nos faz gastar algum dinheiro e que depois não tem impacto a nível de qualidade e de citação e até de indexação e de partilha dos resultados. E, portanto, eu deixo aqui estes exemplos para quem quiser aprofundar este domínio. Até a própria Nursing Ethics tem um artigo muito interessante sobre a publicação predatória nos jornais, nas revistas de enfermagem. Então, como é que eu devo começar? Eu devo começar procurando aquilo que eu falei atrás. Se reconhecerem estas imagens, foi um pouco aquilo que eu falei atrás. Então, para começar este caminho, há que haver abertura, há que haver conteúdo, há que conseguir agendar e ter ritmo, há que conseguir gerir o nosso tempo, há que fazer acontecer a partir de recursos e nunca sozinhos. E aqui a regra dos 2 E's que eu já uso há muito tempo, que é procurarmos equipa e não termos problema nenhum de procurar os melhores, aqueles que possam ter experiência e que nos possam ajudar naquilo que nós não somos capazes ainda de fazer. Não há mal nenhum nisso, todos têm a ganhar, nós aprendemos e ficamos mais fortes se tivermos isso em consideração. E, portanto, eu diria que há aqui uma série de fatores sem os quais dificilmente podemos começar o caminho, mas não iremos muito longe. Então, isto não é nenhuma aula de autoajuda, mas eu diria que é mesmo importante começar acreditando que vamos chegar ao fim e que vamos conseguir fazer alguma coisa. Porque, de facto, quando a página branca nos aparece no ecrã, nós temos a tentação, ou será que sou só eu, não sei, de ir ao Facebook, ir ao Instagram, ir fazer compras online e ver o que é que aquela revista diz de tal pessoa, e ver as notícias, e ver o YouTube, e ver isto e ver aquilo. Nós temos todos essa tentação. Temos que ter estratégia para conseguir mudar essa tentação. Porque há muitos obstáculos quando começamos. E nós sabemos que quando começamos algo novo, parece que os obstáculos até são maiores do que aquilo que nós conseguimos fazer. E em relação aos obstáculos, é simples. É simples, com todo o respeito, não quero de forma a minimizar as dificuldades que algumas pessoas possam sentir, mas de facto não há outro modo de fazer acontecer senão fazer, repetir, fazer, refazer e quando vier para trás, voltar a fazer. Ninguém ganha experiência se nunca fizer, é como em tudo. E, portanto, isto também é mais uma dessas dimensões. Temos que fazer, repetir, fazer, aprender com quem já faz, aprender com os melhores. E nós vemos isso, por exemplo, nos doutorandos, quando começam a preparar um artigo, o primeiro artigo, e depois, como acabam o doutoramento, já fazer aquilo de uma forma completamente autónoma e muito proativa. E isso é sinal de aprendizagem e é sinal que é possível. Acima de tudo, é sinal que é possível com trabalho e com experiência. Depois, planear, escrever na agenda. Planear, escrever na agenda o vosso tempo, nem que seja uma vez por mês, mas planear que vão dedicar-se a escrever. Depois, todos começamos uma primeira vez. Isto parece uma frase feita, mas é verdade. Há sempre uma primeira vez para toda a gente, há sempre uma primeira vez. Eu não tenho orgulho nenhum nos meus primeiros artigos, morro de vergonha, mas estão publicados, fazem parte do percurso. E, portanto, até os mais citados já foram rejeitados, eu já fui rejeitada muitas vezes, tivemos aí uma maré de azar que até
rezávamos a brincar aos santinhos das citações, porque de facto éramos rejeitados a toda a hora e, portanto, pensámos, o problema não é nosso, pode ter a ver com estratégias editoriais, mas nunca desistimos. Vou-vos mostrar um exemplo de um artigo que foi rejeitado 9 vezes e está publicado e vocês podem ler. E, portanto, há sempre plataformas de ajuda, como o Pós-Graduando, o PhD Comics, que são aquelas plataformas que têm cartoons que todos gostamos de ver e que pelo menos fazem-nos rir e que criam comunidade da angústia, como eu costumo dizer. Não somos os únicos a passar por esta situação. Há outras pessoas a tentar publicar e a ser rejeitado e a perceber que publicar é uma tarefa que tem que ser entendida como séria e não como algo que se faz nas entrelinhas e quando há um tempinho na agenda para fazermos. E, portanto, eu diria que ler e escrever são as duas regras básicas em quem quer publicar. Ler artigos e escrever. Quando nós lemos, percebemos que a estrutura é sempre a mesma. Quando nós lemos, assimilamos e aprendemos palavras que também aparecem em todos os artigos. Quando nós lemos, percebemos que a estrutura, há ali coisas que são comuns a todos os artigos. E depois escrever. E quando não nos vem nada à cabeça, pegar no que está ao lado, copiar um poema, copiar a composição do creme da cara que está ao lado, o que for, mas escrever, porque isto está estudado, automaticamente parece que se liga ali um botão e vem novamente a vontade de escrever. É não parar. O parar é que faz de facto criar aqui um fosso de tempo que às vezes pode ser chato. Então, qual é a estrutura de um artigo de investigação, que é aquele tipo de artigo considerado o artigo original ou aquele que requer, de facto, ter um estudo? Eu falei-vos de vários tipos de artigos e, de facto, é possível escrevê-los, como viram, e publicar. Vamos nos dedicar agora quando eu tenho um estudo, de facto, de investigação, quando eu fiz um estudo, como é que eu publico e como é que eu escrevo esse artigo. Ora, o formato internacional mais conhecido é o chamado IMRED ou IMRAD. Estejamos nós a falar em português ou em inglês, significa a mesma coisa. O I e o A tem a ver com o I e o AND. Então, a introdução, método, resultados e discussão, Introduction, Methods, Results and Discussion. Obviamente que há mais componentes, há mais secções no artigo, mas o formato no genérico, se forem verificar as guidelines, falam todos no IMRED ou IMRAD, são de facto as componentes principais no artigo de investigação. E de forma muito simples, e às vezes precisamos nos focar no simples e não complexificar as coisas, pensar que a introdução explica do que é que vamos tratar. Ou seja, a introdução é mesmo isto, introdução. Fala dos conceitos que eu vou tratar, da população que eu vou tratar e apresenta ao leitor qual é a população, o conceito e o contexto que eu estou a tratar. O método é a parte da receita, diz como é que eu fiz aquilo que eu vou descrever. É como fizemos. Os resultados só diz o que é que eu encontrei e, de facto, depois a discussão diz o que é que significa aquilo que eu encontrei. A discussão não são resultados, a discussão é interpretar aquilo que eu encontrei, que são coisas completamente distintas. Então temos estes 4 componentes de um artigo científico e já lá voltaremos. Vamos começar por uma secção do artigo que não apresentei cá atrás, mas que é logo assim aquela que também é muito importante para quem escreve um artigo, que é qual é o melhor título para o meu artigo? Como é que eu escolho o título para o meu artigo? Ora, não esqueçamos que o título é o mais lido, muitas vezes é o único que é lido. Imaginem-se a fazer uma pesquisa nas bases de dados, o que é que se lê quando fazemos o scroll, não é? Muitas vezes é a única parte que é lida. É o convite entre o autor e o leitor. Quem quer ler, lê. Quem não quer ler, não lê, só a partir do título. E habitualmente tem entre 12 e 15 palavras. Deve ser objetivo, deve evitar interrogações, se bem que às vezes estamos a falar de artigos de investigação. Estes sim devem evitar interrogações. Mas, se eu pensar num artigo de discussão ou num comentário, posso pensar em colocar um título em forma de interrogação para provocar o assunto. Então, estamos aqui, vou lembrar, no domínio dos artigos de investigação, está bem? Por isso é que se diz evitar interrogações. Depois deve enfatizar os resultados, deve dizer à pessoa que lê de que é que aquilo trata, o que é que encontraram, deve ser informativo e é uma discussão sobre se deve colocar ou não local de estudo,
é uma discussão que eu não diria nem sim nem não, mas depende do tema, depende do estudo, depende de muita coisa. Há respostas na publicação científica que não é sim nem não, mas o próprio autor deve pensar, terá interesse para divulgar internacionalmente? Eu leria este artigo, interessa-me saber que foi naquele país ou não tem interesse nenhum saber? E isso faz toda a diferença na decisão. Mas, hoje em dia, há imensas âncoras ou tábuas de salvação e nós temos, de facto, o Equator, que é um site onde estão alojadas neste momento, acho que mais de 500 reporting guidelines, portanto, são ferramentas que nos ajudam a escrever artigos científicos e nessas ferramentas, para cada tipo de artigo, e nessas ferramentas encontram, por exemplo, isto para um artigo que se refira a um estudo experimental, eu tenho logo aqui nesta ajuda que o título e o abstract, vejam o que diz aqui no título, Identification as a randomized trial in the title. Portanto, já há muitas ajudas, já há muitos critérios internacionais, por isso é que quando nós vemos um estudo experimental, quase todos têm o efeito de qualquer coisa sobre outra coisa naquela população, 2 pontos, e depois lê-se randomized clinical trial, não é? Há sempre, porque de facto já há normas que nos orientam para como é que eu devo escrever um título. Isso também é bom. E aqui estamos a falar de um estudo quantitativo, mas também existe para os estudos qualitativos. E se formos a ver títulos diferentes, fui agora ao Journal of Nursing Scholarship, é a segunda melhor revista, a segunda com o maior fator de impacto na enfermagem, e nós vamos ver estes títulos, vejam aqui, a Randomized Control Trial, estão a ver? Aqui 2 pontos, a Mixed Method Study with Delphi and, ou seja, informam não só a população, não só o que foram pesquisar, mas o tipo de estudo que foi feito. É por isso que se diz que o título deve ser informativo. Como é que eu devo, passo do título, tem os autores, e depois como é que eu devo escrever o resumo? O resumo depois do título é o mais lido. Porque quando um artigo, que é aquelas questões que muitas vezes temos, não consigo encontrar o texto integral, não consigo encontrar o PDF, mas o resumo está quase sempre disponível. Então, pensando nisto, até por uma questão de estratégia, depois do título, o resumo é sempre o mais lido. Muitas vezes também é o único que é lido. E mais, quando nós estamos a tentar submeter o nosso artigo para publicação, diria que muitas vezes o editor da revista, antes de passar aos revisores, só lê mesmo o abstract, não lê o artigo todo. E também algumas revistas pedem que esse resumo tenha também o formato IMRAD ou IMRED, ou em texto contínuo, ou outro formato de acordo com a política editorial. Portanto, é preciso ter muita atenção também, que podemos encontrar resumos com diferentes formas. Vejam que há seguramente limite de palavras, tem interesse para quem quer ler o artigo, tem interesse para quem não quer ler o artigo, e é muito importante, imagino que aqui entre nós estejam muitas enfermeiras a fazer revisões sistemáticas de literatura, vejam a importância que tem um resumo na fase de seleção dos artigos. E, portanto, temos que melhorar, de facto, a forma como fazemos os nossos resumos, pensando que depois, numa perspectiva também de utilizadores, precisamos ter bons resumos para as nossas revisões. E vejam, por exemplo, o Journal of Advanced Nursing tem Aim, Background, Method, Results e Conclusions, e acrescenta aqui algo que me parece bastante interessante, Implications for Nursing. Temos o Journal of Holistic Nursing tem Purpose, Design, Method, Findings e Conclusions. Vejam que são outras secções e não há como ver as guidelines e ter isso em atenção. E também há revistas que pedem um resumo em parágrafo de 150 palavras ou de 100 palavras. Portanto, encontramos resumos de diferentes configurações. Onde é que posso encontrar as palavras-chave? E todos veem que os artigos, de facto, têm palavras-chave que ajudam à indexação dos artigos nas bases de dados. Ora, eu diria que podemos, à partida, procurar no MESH, no Medical Subject Headings, que é um dicionário da PubMed e que é possível encontrar colocando no Google MESH, vão diretamente lá, ou então no DEX, nos descritores em Ciências da Saúde, que já mostrarei adiante o que é que isto significa, e que termos eu escolho. Que termos, às vezes ajuda a pensar, que termos eu utilizaria se quisesse encontrar este artigo numa base de dados?
não é? Aqui é que eu colocarmos no papel de quem vai consumir o nosso artigo e não de quem escreveu o artigo. Depois, pensar sempre no tema, ter uma palavra relacionada com o tema, ter uma palavra relacionada com o método e, se possível, evitar as palavras que já estão no título. Porque agora, como nós temos de ter a cabeça um pouco com base de dados, se eu já tiver palavras no título e considerar outras para descritores, eu estou a ampliar a possibilidade do artigo depois ser identificado nas pesquisas para revisão sistemática da literatura. Então, temos aqui o MESH e a PubMed e temos os descritores em ciências da saúde, onde é possível pesquisar uma palavra e a vantagem deste em relação apenas ao MESH, embora seja feito com base no MESH e atualizado anualmente, é que depois dá-nos os descritores em português, inglês, espanhol e francês. Então é possível ter estas 4 traduções no DEX, que é da Biblioteca Virtual em Saúde do Brasil, e é um trabalho muito bom e que nos ajuda muito então na escolha das palavras-chave para os nossos artigos. O que é que eu devo escrever em cada parte do artigo? Ora, isto bom seria nós termos uma app para nos escrever os artigos, mas há este editorial que eu acho delicioso, que é Writing There's No App for That. Então temos que ser mesmo nós a escrever, embora já existam programas que nos facilitem a escrita científica, mas nós, se pensarmos nesta estrutura de título, resumo, palavras-chave, introdução, métodos, resultados, discussão, conclusão, agradecimentos e referências, vamos ver então, como eu já vos disse, e sabendo que o título é mais lida, a que contém mais erros são as referências, embora cada vez menos, e já veremos porquê. A que deve ser mais breve depois do título, deve ser os resultados, espantem-se. A descrita mais fácil é o método, porque é descrever aquilo que nós fizemos. E, habitualmente, a mais fraca é a discussão e deve ser a mais forte, porque é a interpretação dos nossos resultados e onde vamos buscar o caráter inovador e significativo da nossa investigação. É um desafio, mas as partes do artigo temos que ter esta consciência mais pragmática sobre o que é que elas significam para podermos, de facto, escrever artigos que possam ser aceitos em revistas com qualidade. Em relação às referências, realmente cada vez mais há menos erros e temos que nos fazer usar, de facto, os gestores de citação ou de referência bibliográfica, que alguns que são, de facto, gratuitos e que eu aconselho, são muito fáceis de utilizar, não tenham medo. O Zotero, o Mendeley e o EndNote, eu aconselharia o Zotero, porque de facto é gratuito e eu diria que talvez o mais intuitivo e que faz milagres na medida em que podemos organizar a nossa própria biblioteca digital, ter uma interface com o Word enquanto estamos a escrever, citar e automaticamente ele cria a nossa lista de referências, minimizando os erros e minimizando a possibilidade de nos esquecermos de alguma referência no nosso artigo. E por isso é que eu digo que cada vez mais estas situações, estes softwares são utilizados, por isso é que os erros são cada vez em menor número. Ora, um artigo, isto é o que a literatura diz, mas não é regra, mas para terem uma ideia, deve ter em média 12 páginas, 23 referências, 3 tabelas, 4 figuras, mas a regra é olhar as normas de cada revista. Não há igual para todos, há guidelines e por isso é que cada revista tem as suas próprias guidelines. Ora, a escrita científica não é de facto contar uma poesia, nem um conto, nem uma história. Ela é objetiva, é atual, é relevante, é verdadeira e deve ser compreensível. Por isso é que eu considero o inglês muito mais simples, porque as frases em inglês são muito mais fáceis, mais curtas, é um pouco voltar à primeira classe, é sujeito, predicado e fechou, ponto. Não tem aqui os vírgulas, os portantos, o consequentemente, o então e porventura, que o português gosta de usar. E por isso o artigo científico em inglês acaba por ser muito mais fácil de escrever, embora, ou não obstante, as dificuldades que possamos ter na escrita do inglês. Quando começamos, percebemos que depois a estrutura é tão similar entre os artigos que começamos a nos apropriar daqueles termos e tudo se torna mais fácil. Vamos de uma forma muito esquemática, a secção por secção. Eu diria que a introdução tem o efeito triângulo invertido, porque devemos começar um artigo com
a informação mais genérica e depois ir afunilando para aquilo que trata realmente o nosso tema. Então, começamos por fundamentar e definir os conceitos que vamos tratar, abordar alguns aspectos epidemiológicos, começamos a identificar e contextualizar o problema, passamos para as nossas questões, hipóteses e objetivos, e o apresentar o artigo é, no fundo, às vezes até dizer o objetivo. Este artigo trata de escrever um estudo que procurou conhecer, sei lá, as experiências dos pais de crianças em cuidados paliativos. Pronto, é um exemplo. Depois eu tenho um método, como eu vos disse, é muito... é apenas dizer o que é que nós fizemos. Então é dizer que tipo de estudo trata, que participantes foram utilizados, como é que eu recrutei esses participantes, como é que eu acedi a esses participantes, como é que eu consegui aqueles dados, como é que eu os tratei e validar, e isso as revistas pedem, validar as considerações éticas e comprovar que, de facto, se foi um estudo que utilizou pessoas, que nós garantimos a proteção dessas pessoas em estudo. Os resultados, que é a parte que deve ser mais pragmática, quer dizer, encontrei isto, ponto, deve apenas dizer o que é que aconteceu, o que é que descobrimos, em tabelas e figuras estivermos a falar de estudos quantitativos, em diagramas ou citações estivermos a falar de estudos qualitativos, e não deve ter referências, porque eu não estou a citar ninguém, estou a dizer o que eu encontrei. Só tem referências nos resultados os artigos que não são originais, mas são de revisão. Porque a minha população são artigos, logo os meus participantes são referências. Mas no caso de estudos originais, os resultados não têm referências. Passo à discussão. A discussão que eu disse que era a cereja no topo do bolo, que é de facto aquela secção do artigo que deve ser mais trabalhada, e aquela que traz o significado do estudo. Ela deve ter, de facto, deve conseguir transparecer a importância dos resultados, deve interpretar o que eu encontrei. Interpretar significa procurar o significado daquilo que eu encontrei. Discutir, comparar, enfatizar o novo e o relevante. Eu interpreto e ao mesmo tempo faço essa leitura à luz do conhecimento que já existe. Quando dizemos aquela expressão citar outros autores, é isto que significa, mas também apresento limitações e implicações no meu estudo. Limitações é dizer, isto deve ser entendido dentro deste contexto, isto é verdade dentro destas condições. E as implicações, o que é que implica ter encontrado aquilo que eu encontrei. A conclusão é outra secção que muitas vezes aparecem referências e que não deve ter referências. O autor conclui do seu estudo que, logo não está a dizer que tal disse que. Então a conclusão não deve ter referências, conclui a partir dos resultados e deve responder aos objetivos, diria eu, que um editor que não fica apenas pela leitura do resumo, o exercício que faz é esse. É ler o objetivo do estudo, vai ao método, lê o método e depois vai à conclusão e tenta perceber se aquela pessoa que disse que ia fazer um sumo de laranja não está na conclusão a dizer que a banana é amarga. Isto às vezes acontece. Portanto, tem que haver fio, tem que haver consistência. E isto o editor faz. E depois declara a importância da investigação. Todos terminamos os nossos estudos a dizer que aquilo descobriu a última cocada do deserto, estou a brincar, mas temos conseguido dizer isto. Dizer que, de facto, aquilo que encontramos é importante e em que medida é que aquilo é importante. Os agradecimentos é uma secção que eu considero muito interessante, nem sempre tem que estar presente, é optativa e a acontecer e a estar presente deve ser muito bem pensada. Deve ser um agradecimento sobre a colaboração na revisão crítica, ou na assessoria da investigação, ou na colaboração em recolha de dados, ou no apoio técnico. Estas pessoas que fazem isto não têm necessariamente que ser autores. Vamos ver quais são os critérios de autoria. Podem perfeitamente caber nos agradecimentos. Faço questão de trazer este slide para que não se confunda aquilo que é agradecimento do que é autoria. As referências devem também ter em conta as normas da revista, são da responsabilidade do autor, não são da responsabilidade da revista. As referências devem ser adequadas, recentes e relevantes e não esquecer, quando eu escolho a revista para a qual vou submeter, ir procurar artigos que essa revista tenha publicado para poder citá-los. E não esquecer a utilização de softwares de apoio à gestão de referências bibliográficas que são muito intuitivos, fáceis de utilizar e eu acredito mesmo que
quem trabalha em redes sociais, Instagram, Facebook, etc. E quem faz o que o enfermeiro faz, faz isto com uma perna às costas. Portanto, não tenham medo de experimentar estes softwares, principalmente as versões gratuitas, obviamente. Portanto, há toda esta estrutura no artigo científico e qualquer... os grandes grupos, a Wiley, a Springer, a Sage, têm sempre nos seus sites estes conteúdos informativos de apoio a quem quer publicar, que me parecem também bastante interessantes. Não esquecer, esperando que vocês não estejam a dormir, vamos aqui pensar que quem escreve um artigo científico tem que ser sempre a regra do biquíni em mente, e estão todos a pensar, ai, valha-me Deus, o que é a regra do biquíni? E eu diria que a regra do biquíni tem a ver com isto. O texto deve ser compacto, mas suficiente para cobrir as partes mais importantes e interessantes. Não esquecer isto. E, portanto, é um desafio sintetizar e conseguir pôr... vejo aqui umas carinhas a rir, ainda bem que conseguem rir às 5h30, depois de ouvir um tema tão chato como este, mas que eu considero importante. Mas, de facto, não esquecer a regra do biquíni. Conseguirmos pôr o mais importante de forma sintética, mais informativa, mas a cobrir aquilo que é mais importante e interessante. E a regra do KISS, que é Keep It Simple. Não esquecer de a ciência. Isto é muito... Parece paradoxal, mas não é. Sendo uma coisa tão séria, a forma como é... estou a ver aqui uns corações, não sei se é para o biquíni, se já é para o KISS, mas está tudo bem. Não esquecer que a ciência, sendo tão séria, tem uma forma de divulgação muito simples e muito concreta. Isso às vezes é difícil, simplificar aquilo que parece difícil. Mas é interessante. E a regra do KISS é disso que trata. A que é que eu devo atender quando citar outros autores? Vamos à citação e tentarei terminar em máximo 10 minutos, a ver se eu consigo. A que é que devo atender quando citar outros autores? É muito importante. Vocês viram o meu primeiro slide em que eu pedi para respeitar a propriedade intelectual. Cada vez mais isto é importante, porque de facto não queremos que isto aconteça, não queremos ser acusados de plágio, mas estas notícias povoam o nosso dia-a-dia. E portanto o plágio, além de ser crime, minimiza ou elimina qualquer componente científica que alguém possa querer ter. E portanto há regras de ética e integridade que são públicas. Há o COPE, que é o Committee on Publication Ethics, vale a pena ler, vale a pena perceber que de facto nem tudo vale na produção científica, e depois devemos citar. E quando falamos citar, não é só a frase direitinha como encontramos. A ideia deve ser citada, porque as ideias são propriedade intelectual também. Então posso fazer uma citação direta, se eu quiser copiar a frase direitinha, que, atenção, cientificamente empobrece um texto, ou posso fazer uma citação indireta e articular com a minha própria opinião sobre isso, e estou a elevar a qualidade do meu texto. Garantir a referenciação completa e adequada às normas, daí que os softwares também nos ajudem nisto, e pensar que eu posso ter um plágio integral, parcial ou autoplágio. Mesmo ideias que eu já publiquei anteriormente devem ser citadas. Porquê? Porque as revistas, quando nós submetemos, mandam-nos estes relatórios de similaridade. Então, às tantas, nós temos e sabemos de onde é que as coisas nos surgem. Portanto, há estes softwares também anti-plágio que as revistas usam, e bem, para detectar se, de alguma forma, nós estamos a usurpar ideias de alguém. Às vezes é chato, digo-vos eu, porque às vezes é identificado citação de coisas que é difícil mudar a frase, quer dizer, são palavras, é difícil dizer de outra forma, mas temos que fazer este exercício e modificar respeitando de facto a citação. Ora, nada como ler as normas da revista. E porquê? Porque há um processo de revisão pré-editor. As melhores revistas, antes de chegar ao editor, fazem esta triagem. E se nós não cumprimos com aquilo que a revista diz que é necessário para a submissão, corremos alto risco de ser rejeitados logo à partida. É um aspecto essencial na primeira análise do editor. Podemos estar a perder as oportunidades de publicação e, obviamente, ler as guidelines, dar-nos as diretrizes específicas para aquela revista e perceber como é que podemos convencer aquele editor a aceitar o nosso trabalho. Ora, qualquer revista está em contribute or for authors or publish
Um destes separadores estarão nas revistas e encontram sempre Author Guidelines e devem ler sempre com muita atenção. É o conselho que eu dou. Agora, haverá forma de aumentar a minha possibilidade de publicação? Existe já disse que não há milagres, mas há técnicas, há estratégias. Não vou vender todas, fiquem tranquilos, porque algumas temos que guardar na manga, sabem como é que é, mas estou a brincar convosco, obviamente. Mas há aqui algumas situações que podemos ter em atenção. Então, logo à partida, artigo de acordo com as normas. Desculpem lá, se vocês vão jantar e recebem um convite e há um dress code, se chegam lá vestidos de outra forma, há risco de não vos abrirem a porta, certo? Então, se um editor diz submetam um artigo considerando isto, e vocês batem à porta e submetem um artigo que não respeita as normas, ele vai dizer desculpe, mas não leu e eu até disponibilizei as normas. Portanto, é logo uma regra à partida que tem que ser respeitada. Depois, evitar erros gramaticais e de forma. Não é? É logo à partida um excelente cartão de visita, não é? Termos uma carta ao editor e um artigo cheio de erros é logo qualidade no mais alto nível. E fazer a revisão no inglês técnico. Temos que ter este cuidado, ter um inglês não literal, mas técnico. Fazer uma boa carta ao editor, não se mete nenhum artigo sem enviar uma carta de apresentação ao editor. E citar artigos da revista e justificar o interesse internacional. E vocês estão a ver aqui um erro, que é, em vez do O, tem o I, e fica muito mal ter este erro aqui. Imaginem o que é enviar um artigo com erros para o editor, dá logo mau aspecto. Só posso publicar em inglês? Tenho que falar tanto do inglês? Não, mas de facto a ciência é falada em inglês e se nós queremos ter impacto na ciência temos que falar em inglês. E existem técnicas, quanto mais nós escrevemos no inglês, mais percebemos a forma de escrita técnica. E de facto, quando começamos, há aqui um exemplo, este artigo é delicioso, que é escrever artigos científicos para quem não é nativo, quem é português e escreve em inglês. Por exemplo, vejam aqui uma frase em português. É importante destacar os trabalhos mais recentes que o inglês fraco, weak English, diria it is important to highlight the most recent works that, e um inglês forte, um bom inglês seria the most recent works that are important to highlight. Portanto, tem a ver aqui com a construção frásica e com a gramática e vale a pena investir também neste sentido. Muita atenção às taxas e aos dinheiros que se gastam na publicação científica. Ter muita atenção à certificação dos tradutores. Há revistas, nomeadamente revistas do Brasil, e não estou a dizer isto com qualquer tipo de crítica, é um exemplo apenas, que pedem taxa de submissão, taxa de tradução, taxa de publicação. Muita atenção aos tradutores, porque o meu sobrenome já foi traduzido de Caldeira para outra coisa que nem vos digo, e portanto até os sobrenomes vão a eito na tradução. E isto não é uma tradução de qualidade e portanto vale a pena olharem muito bem estas questões porque é muito dinheiro e gasta-se muito dinheiro nisto. O primeiro impacto é sempre no editor, não esqueçam isto. O primeiro impacto, não há duas oportunidades de causar uma boa primeira impressão. Então temos de ter isto sempre em atenção. Quanto é que custa publicar? Eu diria que publicar hoje em dia, se for em acesso aberto, pode custar muito. Temos artigos a serem publicados a 2.500 euros em média e eu diria que a publicação, a submissão, a tradução, nós já submetemos em inglês, nem pagamos tradução, mas estamos a pagar muito sobre, particularmente, o Open Access. Deixar o artigo disponível em acesso aberto, paga-se. Paga-se realmente. Se quiserem deixar em acesso fechado, não. Mas depois, para os próprios financiadores, nomeadamente a FCT, faz a avaliação dos centros de investigação com a ciência aberta. E, portanto, entramos aqui numa pescadinha de rabo na boca com a qual temos que viver e temos que trabalhar nesse sentido. Atenção que, às vezes, nós publicamos, ainda recebemos uns e-mails muito fofinhos a nos oferecer serviços de print, seja em cores, seja a preto e branco, já ninguém quer artigos em print, atenção, e pedem valores também abismais para isso, ou também a questão do Open Access ou dos reprints. Isto é só no sentido, tenham muita atenção quando respondem aos e-mails sobre publicação. Quais os documentos que eu devo submeter? A carta ao editor da apresentação, o texto, obviamente, quase todas as revistas pedem anonimizado, o resumo
muitas revistas pedem só o resumo separado, algumas revistas pedem uma síntese do título e algumas revistas pedem as chamadas bullet points, ou seja, 3 a 5 pontos que nós queremos destacar, mas que ao mesmo tempo representem o nosso artigo. Ainda a title page, ou seja, a página onde nós colocamos quem são os autores, a sua afiliação institucional, o seu endereço profissional e alguns fatores como o seu registro científico na ORCID, o seu registro científico de currículo, por exemplo, às vezes pedem o número da Scopus, depende da revista, alguns documentos suplementares, tabelas e figuras, lá está. Depende muito das revistas, depende muito das guidelines, temos que ler porque nós temos essa experiência de revista para revista, as guidelines são de facto diferentes. O que é que eu aconselho sempre na submissão do artigo? Está aqui a brincadeira do ora, porque como estou de espiritualidade e quando submetemos fazemos sempre uma oração especial para que seja aceito. É claro que devemos rezar para coisas muito mais sérias do que isto, mas é uma brincadeira de grupo, obviamente. Mas esta ora tem a ver com isto. Isto ajuda muito. Isto é uma questão mais pragmática, que é, quando eu tenho os documentos todos prontos a submeter de acordo com a revista, eu deixo-os todos abertos, minimizados, em Word e em PDF. Eu tenho as duas versões já preparadinhas. Depois revejo o chamado Eagle Eye, olho de águia, a ver os erros, e depois deixo-os abertos porque as plataformas de submissão, como vou mostrar, permitem fazer copy-paste e por isso, se eu tiver os documentos já abertos, poupa imenso tempo em estar ali à procura, mesmo os autores, as afiliações, façam isto, organizem os documentos, revejam e deixem abertos porque poupam alguns minutos na submissão. As plataformas de submissão, este é um exemplo, são muito intuitivas, são eletrónicas, tem aqui Begin Submission, nós carregamos, iniciamos, escolhemos o tipo de artigo, preenchemos, estão a ver aqui estes campos, dá para fazer copy-paste, copiamos do nosso documento para aqui e fica tudo mais facilitado e fazem tudo isto até escolher os autores, podem escolher aqui a ordem dos autores com a respectiva afiliação, e até chegar à parte de questões que são mandatórias, de financiamento, de conflito de interesse, vão respondendo a tudo. É um questionário, mas não é difícil de preenchimento, até que submetem e recebem uma confirmação da submissão e por e-mail todos os autores recebem essa confirmação. Algumas revistas exigem que os autores, ao receber esse e-mail, confirmem a autoria e têm que ir lá ao e-mail, entrar no link e confirmar que são autores. Outras revistas não o fazem. Agora, publiquei o meu artigo, festa, está publicado. Como é que eu sei depois o que é que acontece com o artigo? Nas próprias revistas, eu dou aqui um exemplo desta, nós podemos ver o número de citações que o artigo já recebeu, ou posso ver nos repositórios, no caso do nosso recap, como é que tem sido publicado. Há aqui um botãozinho de métricas, eu carrego e consigo ver os países, os downloads e quantas pessoas utilizaram. Podemos ver, e estou a usar coisas minhas para não falar de ninguém, não fica nada bem falar de outras pessoas, mas temos o Google Académico que nos permite ver o número de citações, o número de documentos, o índice H, e quando temos Google Académico, quando publicamos um artigo, ou quando alguém cita um artigo nosso, nós recebemos aqui um alerta a dizer 6 novas citações do seu artigo e percebemos quem andou a citar-nos, e é uma forma de perceber também qual o impacto do nosso trabalho. No ResearchGate, que é um género de Facebook de investigadores, que eu aconselho também a registarem-se e a seguir aqueles investigadores que possam considerar mais interessantes para o trabalho que queiram desenvolver, ou a própria Scopus, que nos dá também o índice H, o número de documentos que nós temos, o número de citações, ou no caso da Universidade Católica Portuguesa, nós temos o Ciência UCP, onde conseguimos ver também o impacto da nossa investigação, o número de citações, etc. e tal. Ora, nem tudo é bonito, nem tudo é belo, como na vida, há momentos menos bons, o artigo é rejeitado, e agora o que é que eu faço? Choro, desisto? Ai, a minha vida agora o que é que eu faço? Não, é apenas um artigo, não é o fim do mundo. Estamos em equipa, como eu disse antes, então aceitamos, é sempre mais fácil aceitar as coisas, lemos as considerações, aquilo que nos dizem, trabalhamos novamente o texto, podemos estudar outra possibilidade de publicação, outra revista e recomeçamos com tudo aquilo que eu já disse até agora. Este é o exemplo, não sei se a Susana Miguel estará cá,
mas é um artigo que foi rejeitado, eu acho que 9 vezes, não quero estar a mentir, e nós pusemos ali um stamp de Keep Trying e ele está publicado na Clinical Ethics e, portanto, conseguimos mudar a estratégia de escrita, mudar o enfoque e o argumento do texto e publicámo-lo. Trago isto como exemplo, portanto, podíamos ter desistido, não desistimos, fomos sempre tentando, melhorando o texto e conseguimos publicá-lo. É a lei de Lavoisier, já vos trouxe a lei do biquíni, e a lei de Lavoisier também, nada se perde, nada se cria, aliás, criamos, mas o conhecimento realmente é difícil de criar, já há tanta coisa aí, nada se perde e tudo se transforma. Quando somos rejeitados, focamos no Lavoisier e mudamos o texto e tentamos outra revista. O artigo voltou, submetemos, voltou para revisão. O que fazer? Primeira coisa, passou o editor, palminhas e a festa. Se está em revisão, o editor passou aos revisores, não rejeitou à partida. Portanto, há a possibilidade dele ser aceito. Portanto, começamos aí, pensamento positivo e festa. Não esquecer que o editor é o intermediário entre os revisores e os autores. E depois, conhecer o processo de revisão. Portanto, eu submeto, o editor faz uma primeira avaliação. Se passou aos revisores, significa que eu não vim para este lado. E, portanto, há todo um caminho a percorrer, damos palminhas e seguimos em frente a acreditar que pode ser possível publicar. E focando que, de facto, quando apontamos para a publicação, nós apontamos para 29% de possibilidade de sermos aceitos. E, portanto, se formos rejeitados, estamos nos outros 70%. Não tem mal, é a maioria. Ler com atenção todos os comentários quando recebemos os comentários dos revisores, preparar a nossa resposta, responder item a item àquilo que comentaram, agradecendo e argumentando a regra dos 2 Es e submeter novamente com uma nova carta ao editor e com uma versão revista com destaques nas alterações. Geralmente o editor diz-nos como é que quer que nós enviemos esses destaques, ou sublinhados a amarelo, ou com edição automática de texto, ou. E esperar uma nova resposta. Ora, quando eu submeto, eu escrevo uma nova carta ao editor. Não esquecer que eu devo não cometam o erro de ir ao Google, pesquisar cartas ao editor e copiar o texto e enviar para lá. Tentem personificar essa carta, falar do vosso artigo e dirigir-se especificamente com o nome do editor daquela revista. Porque senão vai parecer uma coisa mais do mesmo e os editores percebem isso. Depois, justificar porque é que aquele artigo precisa ser publicado e finalizar disponibilizando-se, mas não dizendo estou disponível para rever ou estou disponível para rever antes da versão ser publicada. Já estamos a afirmar que queremos que ele seja publicado. Temos que comunicar com intenção com o editor. E isto psicologicamente tem efeito. Lamento dizer-vos isto, mas são dicas e acontece. O que é que significa proofreading? Proofreading vocês encontram isto muito na publicação. O artigo foi aceite, nós recebemos o e-mail que nos faz fazer uma festa. Uau, fomos aceitos e depois recebemos a prova de leitura. É a prova de leitura do artigo, como ele será publicado. Geralmente, e hoje em dia, graças a Deus, já há plataformas próprias onde isso se faz. Vejam, isto é um exemplo da Elsevier, de um artigo que nós fizemos a proofreading, a leitura de prova, onde ele vem assinalado o que é que nós devemos fazer e aqui ao lado, eu faço agora um destaque, vem aqui Q1, Q2, Q3, é query, é em inglês, não é? São as questões que eu tenho a responder e pede especificamente o que é que eu tenho a fazer em cada uma das coisas que surgir. No fundo, é a leitura de prova, é a correção final. Se calhar assim fica mais compreensivo. E fazemos isso para todo o artigo e, portanto, é uma fase em que o artigo já está aceito, é mesmo a correção final antes de ser publicado. Depois desta proofreading não podemos alterar nada. O que é que significa ser autor? Eu disse levava mais 10 minutos, não consegui, mas penso mais 4 e tentarei fechar. Os critérios de autoria são internacionalmente reconhecidos, não há um autor perfeito, mas nós sabemos que há muitas formas de autoria que não correspondem àquilo que elas devem ser. Nós temos o autor fantasma, não sei se algum de vós já foi autor fantasma, que é aquele que trabalhou, o artigo é publicado e o nome dele não aparece, portanto, fantasma, ninguém gosta, é horrível, mas acontece. Temos a autoria por coação,
O que é isto? Eu não fiz nada nesse trabalho, mas até tenho dinheiro. Isto é um exemplo. Sou eu que tenho o dinheiro para financiar e, portanto, mete-se o meu nome, eu pago o artigo e a coisa dá-se. E, portanto, eticamente é questionável, não é uma autoria científica, é de coação e, geralmente, ou por hierarquia ou por poder de financiamento. Desculpem, as coisas têm que ser ditas de forma transparente, não sou o que estou a dizer, está na literatura. Depois há os autores que são autores honorários ou convidados, ou aos quais lhe é dado um presente, nós pomos o nome dele como prenda, essa autoria é uma prenda para aquela personalidade, ou metes-te nos meus, eu meto nos teus, aquela coisa de mutual support, em que as pessoas entram na publicação científica assim, com esta amizade científica que também é eticamente questionável, ou aquele autor que faz um estudo científico e que aquele estudo é publicado 3 vezes em revistas diferentes, com títulos diferentes. Isto vê-se muito quando estamos a fazer revisões sistemáticas de literatura. Encontramos artigos com os mesmos autores, a ordem de autoria muda e nós vamos ver, e trata-se do mesmo estudo. É o chamado salame e slice, é pegar num bolo de salame e fatiá-lo, e eticamente também é questionável. Ou então roubar as ideias dos outros, publicar, como eu dei o exemplo da nossa inocência, ir apresentar um póster do trabalho que ficou no 3º piso do hospital e alguém pega e faz, de facto, um artigo científico. Ora, o artigo foi publicado, como é que eu aumento a divulgação? Vejam que isto é um mundo tão doido, tão doido, tão doido da publicação, desculpem as palavras, que nós já temos secções nas revistas com accepted papers. Já não é só o artigo que foi aceite e está em fase de revisão. Já os aceites são publicados, já têm DOI. E qualquer dia é mesmo querer pôr o mais rápido possível os artigos na roda da produção. E isto de facto acontece e nós temos que, logo à partida, mesmo com o artigo aceito, já podemos divulgá-lo. Ele já está nas bases de dados. É um exemplo nosso. Este artigo ficou disponível logo, foi muito rápido, em Early View e como Accepted Paper. Como é que nós podemos melhorar então esta divulgação? Usando as redes sociais de uma forma profissional, seja nunca sei o nome desta coisa preta agora, não é o Twitter, não sei, mas vocês saberão melhor do que eu, o Facebook, o Instagram ou o ResearchGate, fazer esta divulgação nas mídias sociais e chegamos ao fim com esta questão que é, eu imagino que isto seja muita informação, porque é um tópico bastante complexo, mas que merece mais discussão. Mas o que é que nós aprendemos nesta viagem até à publicação? Que é muito interessante, é um percurso muito interessante cientificamente. Competências pessoais, de superação, de organização, de resiliência, de gestão de emoções, porque também às vezes ficamos assim fora das estribeiras, é verdade. Com alguns revisores, é verdade. E estar em equipa, que é uma competência cada vez mais necessária. E competências técnicas, escrita, organização do texto, processo de submissão e revisão, de pesquisa, de citação, domínios de softwares, domínio do idioma e termos técnicos. Eu diria, não tenham medo, é possível, se nós fazemos, toda a gente consegue fazer. E diria que, em forma de convite, nós teremos agora, em junho, uma aula precisamente sobre esta temática com a professora Fiona Timmins, na Católica, que é editora de várias revistas. Ainda estão abertas as inscrições, são só 20 vagas, eu julgo, não sei se já não fechou hoje, e eu deixo aqui um QR Code, guardem, quem estiver a me ver no telemóvel, façam print screen agora e responda, é uma questão apenas para ver, porque nós estamos a pensar desenvolver uma formação específica neste domínio e assim ficamos com os vossos e-mails para receber informação em primeira mão quando isso estiver disponível. Eu agradeço, a palavra final é obrigada, vou parar de partilhar, que estou cansada de ver slides, eu queria ver as vossas caras mesmo. Espero que, eu sei que fui assim meio a correr, espero que tenha sido útil, adorava receber agora algumas questões, alguns comentários, algumas dúvidas que possam ter ficado. Fico disponível para aquilo que for necessário para todos vós. As candidaturas a doutoramento na Católica estão abertas, desculpem fazer publicidade, mas tenho de fazê-lo. Encontrar-me-ão lá, se Deus quiser, e se eu tiver saúde no próximo ano. E, portanto, tenho muito gosto em responder agora a algumas questões. Eu não consigo vê-las, não sei se a enfermeira Marina conseguirá ter alguma questão ou não.
Enfermeira Sílvia, eu Sim. tenho aqui tenho uma contrariedade, primeiro, Sim. de uma colega Liliana Grada, em que diz que o problema é conseguir publicar. Muitas vezes tem que haver aqui uma ajuda de alguém ligado à escola para conseguir publicar os seus artigos. Esta é uma partilha. Depois tem aqui uma colega, a Joana Rodrigues, que coloca a questão de se no caso dos case reports, se não necessitam de autorização dos clientes. Quando são Pode, estudos de caso. sim, não estamos a falar de investigação, porque eu vou esclarecer. Há a investigação qualitativa que se chama estudo de caso, não é, é a descrição de um caso que, se não for identificado o doente nem o local, pode ser publicado. Se não houver identificação nem da instituição, nem do local, nem particularidades, apenas o caso, não vejo necessidade. Mas lá está, depende, não é? Se Sim. for um caso, se não quisermos identificar só um caso em Portugal, é alguém fizer o caso e for publicado, toda a gente sabe que foi em Portugal. Quer dizer, isso depois, Pode criar aí. sim. Mas há muitas situações, imagino que falei para enfermeiros que têm situações maravilhosas de cuidado que podem ser divulgadas e que depois não há esta abertura para este tipo de artigo, que é possível, não é? E em relação ao comentário anterior, se me permitirem, enfermeira Marina, Sim, o claro. facto de ter sempre o enfermeiro da escola, gostei da expressão, é porque de facto quem está na carreira académica, porque eu sou enfermeira, como aqueles que me ouviram são, apenas estou na vertente docente. É uma das possibilidades dentro da enfermagem, ainda bem, não é? E de facto, quando nos doutoramos, o grau de doutor está na lei 65 de 2018, diz que alguém que tem o doutor tem 7 competências e uma delas é, de facto, criar conhecimento e partilhar ciência. E, obviamente, a autonomia para investigar é-nos dada com o grau de doutor. E não quer dizer que pessoas que têm um mestrado ou licenciados não possam publicar. Eu não sei se isso que me foi referido, não sei o contexto, mas gostava de compreender melhor. Mas, de qualquer maneira, qualquer escola aceitará enfermeiros, é só verem as missões das escolas, aquela que fica mais próxima de vós. Temos excelentes escolas por todo o país. Identificar-se às vezes com algum investigador num domínio que queiram trabalhar e pedir colaboração. Ninguém vai dizer que não de todo. Não acredito que alguém diga que não. A integração, acho que é importante também haver esta ligação. Eu tenho tido enfermeiros da prática clínica que me enviam um e-mail a pedir ajuda e nós, se não for eu, outra colega, disponibilizamos esse apoio. É nosso dever e faz todo o sentido. Sim. Depois temos aqui outra colega que coloca uma questão do género que fiz uma revisão da literatura apresentada num congresso em 2018 e pergunta se ainda é possível construir o artigo para publicar, uma vez que foi em 2018. Penso que é esta a dúvida da colega. Se foi em 2018 uma revisão de literatura, eu diria que sim, mas atualizar a revisão. Faz um update da revisão nas bases de dados ao ano 2024, congrega tudo e tenta a publicação. Aliás, nós quando submetemos um artigo de revisão, por exemplo, se eu submeto um artigo em 23, só tenho resposta em 24, os revisores pedem logo, façam um update porque num ano sai muita coisa. Nós temos um artigo a sair por segundo, portanto é possível, não perca o trabalho que fez para trás, faça um update destes últimos anos, 2008 para cá, e atualiza a revisão, no fundo. Tem a vantagem de ser uma revisão. Pronto, e penso que não tem mais nenhuma questão aqui colocada. Eu Apenas aproveitava, só Marina. felicitações, não é? Eu bom. aproveitava, eu sei que a professora Silvia tem que ir buscar a tropa, como ela diz, e não vou ser muito Não, mas exaustivo. tem tempo. Mas diria aqui aos colegas também duas situações que me parecem pertinentes neste momento. Uma é que, tal como na prática clínica, a intervenção em equipa tem sempre um melhor potencial e prognóstico de sucesso,
também aqui na área de investigação, esse trabalho em equipa tem também um melhor prognóstico de sucesso. E por isso, de facto, se nós queremos uma prática baseada na evidência, também, por outro lado, podemos ter uma evidência que seja baseada na prática. E a junção entre a clínica e a academia pode trazer resultados de muito sucesso. E depois também dizer aos colegas que, de facto, todos nós sentimos a dificuldade que é publicar um artigo, todos nós sentimos a dificuldade que é disseminar aquilo que é o conhecimento produzido por todos nós. Não é só o tempo, como a professora Silvia dizia, é também o próprio financiamento, recursos disponíveis, tudo isso. E nesse sentido, e porque queremos também, e espero não cometer uma inconfidência, mas dizer aos colegas também que a professora Silvia faz parte daquilo que é do grupo de trabalho da Ordem dos Enfermeiros, da criação da nossa revista científica, que não será facilitista, não é isso que nós queremos, porque temos que tratar esta matéria com toda a seriedade, mas é, com certeza, uma estratégia facilitadora naquilo que é a produção e a disseminação do conhecimento na nossa profissão, dando um especial relevo àquilo que tão bom se faz em Portugal e que muitas vezes envergonhadamente fica nas gavetas à espera de melhores dias. Por isso, dizer-vos que, de facto, a professora Silvia, aqui presente, juntamente com um grupo mais alargado também de pessoas de referência, vão nos ajudar a construir exatamente uma coisa que já merecíamos há muito tempo também. E muito obrigado por isso. Outra coisa, relativamente à sua prestação, professora Silvia, diz-nos a pedagogia que nós temos uma curva de atenção relativamente às sessões. Eu digo-lhe que tive sempre uns píncaros. E a professora Silvia é de facto fantástica e consegue motivar com as suas palavras qualquer um a avançar nestes projetos. E muito obrigado pela sua prestação, que foi, sem dúvida, fantástica. Não ocupo mais tempo, porque tenho que ir buscar Obrigada. Não, eu tenho tempo. Muito obrigada, professora Eu Silvia. agradeço muito as palavras gentis. A enfermeira Marina, eu vi que também estava ali muito atenta e a segurar as questões e a ver. E fico muito feliz por ver aqui estes comentários positivos. Não é para isto que trabalhamos, para receber. É bom, alimenta-nos também perceber que aquilo que fazemos faz sentido e eu, de facto, encontro muito sentido, graças a Deus, naquilo que faço. Mas, acima de tudo, sentir que possa ter sido útil. É sempre essa a minha preocupação, que não seja mais do mesmo, mas que seja, de facto, útil. E dizer-vos só, não poderia deixar de dizer isto, que é, a enfermagem hoje em dia será mais fortalecida se nós, de facto, nos fortalecermos a este nível científico. E esse fortalecimento tem a ver com a capacitação para a investigação. E isso, estes webinars têm sido fantásticos, mas obviamente que ter o grau de doutor é fundamental. Nós temos muito poucos doutores em Portugal, muito poucos doutores em Portugal. A Católica em 20 anos formou 180 doutores, é muito pouco, são 180 enfermeiros com doutoramento. E temos que ter mais enfermeiros, e não é o doutoramento pelo doutoramento, é o doutoramento porque o grau académico capacita para fazer investigação autónoma. E os doutores não têm que ficar na academia nem na carreira académica. O grande passo de futuro é formarmos pessoas com o grau de doutor para estarem na clínica a desenvolver investigação significativa. Esse é o futuro, mas é um caminho e nós temos que aceitar os caminhos e temos que aceitar o tempo. E, portanto, eu penso que estas iniciativas da Ordem dos Enfermeiros, nesse sentido, são fundamentais. Fico muito feliz com as mãozinhas e os corações que eu recebi. Aposto que foi só por causa do biquíni, tenho a certeza que foi só por causa do biquíni, mas fico disponível. Estão a pedir-me aqui o QR Code, se me permitirem. Força. Sim. Deixem cá ver, acho que é aqui. Eu vou deixar novamente para aqueles que queiram. Está aqui. Pronto. Podem fazer o print. É o QR Code. Pronto. Penso que já conseguiram tirar. Também devem conhecer-se todos. Partilham aqui as coisas. Vou tirar para fecharmos a sessão.
Muito obrigada. Fico sempre disponível para a minha ordem, para aquilo que for necessário e para os senhores enfermeiros que me ouviram e para os quais eu possa ser útil. Estou na Universidade Católica, em Lisboa. O meu e-mail é scaldeira@ucp.pt. Se não, penso que qualquer enfermeiro pode dirigir-se à ordem e pedir o meu e-mail e podem dar à vontade, não há problema nenhum. Tenho todo o gosto em ajudar alguém que possa precisar, se eu puder ser útil. Muito obrigada e muitas felicidades para a nossa Ordem dos Enfermeiros. Obrigada, enfermeiro Sérgio Branco. Muito Obrigado. Obrigada. Muito Um grato. privilégio. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos. Estão connosco, gostava de me despedir, convidando-os já para na próxima terça-feira estarem connosco em mais uma sessão dedicada exatamente à investigação em enfermagem, onde vamos abordar aqui um conjunto de estratégias que podemos utilizar exatamente para disseminar o conhecimento da melhor forma. Por isso, ficam já convidados e encontramos-nos na próxima terça-feira. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Bom descanso.